Fala pessoal, eu sou Daniel Nadia e esse é o Papo Além do Grafite, abordando assuntos relevantes sobre a ótica da arte urbana. Hoje nós vamos conversar com o Conrado Tristão. Conrado ele é um arquiteto que coloca muito da arte urbana nos projetos que ele desenvolve para residências e também para projetos comerciais. Ele vai falar um pouquinho da relação dele com a música, como a música ajuda ele a desenvolver a criatividade, sobre como a arte urbana entrou no trabalho dele, como isso influenciou toda a vida dele, mas também vamos conversar sobre a parte mais técnica da arquitetura, sobre como a arte urbana pode entrar na arquitetura, sobre trabalhar com arquitetos, sobre atender clientes e entender um projeto de arquitetura sendo artista urbano. Então vamos começar. Bom, vamos lá. Eu me chamo Conrado Tristão, eu sou natural de Angra dos Reis. Eu fui para o Rio com 17 anos fazer faculdade, aí me formei na Federal do Rio de Janeiro, na UFRJ, em Arquitetura e Urbanismo. E depois de formado, eu tinha a opção de voltar para Angra, para trabalhar em Angra, mas eu preferi tentar a vida no Rio e estou lá até hoje. Deu certo e continuo lá. Minha família está toda em Angra, mas eu continuo no Rio. E vamos ver o que mais aqui. Eu já estou quase 20 anos de formado. E nesse meio da arquitetura, acabou entrando outras artes na minha vida que no final eu acho que está tudo conectado. Então eu tenho envolvimento também com a música, música eletrônica, especificamente a eletrônica. O Deep House, que é uma vertente da House Music com BPM mais lento. Muita gente fala que é uma música mais elegante, e eu também acho. E também estou envolvido com a pintura na parte de spray, né, que quando eu era mais novo, morando em Angra, eu cheguei a fazer curso de pintura a óleo e pincel, Sim. e depois nunca mais pintei. Aí depois de um tempo no Rio que eu comecei a ver necessidade. Na verdade, eu não sei o que acontece dentro da gente que parece que acende alguma coisa que fala, vou lá pintar, deu vontade de pintar. Aí eu voltei a pintar. Aí eu tô nessa, assim, eu uso a música o tempo inteiro. Quando eu tô projetando, eu tô de fone de ouvido. Até engraçado, já aconteceu de eu entregar um projeto para um cliente, e ele não tem noção nenhuma que eu também toco, mas na entrega do projeto eu entreguei o projeto com as plantas, o CD com os arquivos digitais de todo o projeto executado, e um outro CD, na época era CD, né, Sim. do set que eu ouvi durante a produção, a criação do projeto dele, sem saber se ele ia curtir ou não. E ele não entendeu muito, mas foi interessante que uma vez em Búzios, acho que a esposa dele me viu um post meu e pediu para ela saber que eu estava em Búzios e pediu para eu passar na casa deles para ver como é que ficou o meu projeto. E chegando lá foi bem legal, até foi uma grande surpresa, porque além de ver o projeto pronto, ele estava dando um churrasco para os amigos, o som que estava rolando no fundo era o meu som, sabe? O som que eu toco. Eu fiquei bastante emocionado, eu fiquei amarradão. E esse cliente depois acabou adquirindo uma obra minha também de pintura, uma Uhum. tela grande, que também está lá, mas nessa época a tela não estava ainda. Sim. E aí eu acho que quando acontece isso, de linkar tudo, naturalmente, sabe? Não tinha pretensão nenhuma de fazer um projeto, vender uma casa, construir uma casa e na casa ter uma tela minha, ou o som que rolasse na casa fosse o meu, ou na inauguração da casa me chamasse para tocar. As coisas acontecem. Sim, sim. E isso me deixa muito feliz. Parece que o caminho era esse mesmo que eu tinha que ter escolhido. Na verdade, nem sei se eu escolhi ou a arquitetura me escolheu, porque Uhum. desde criança eu lido com isso. Meu pai já tinha um escritório de arquitetura em Angra, e quando criança ele me levava, eu queria sair para trabalhar cedo, moleque mesmo, queria ir para obra. E eu lembro que no escritório dele tinha uma prancheta menor do lado da dele. Na nossa época era prancheta, né? Sim. E eu ficava lá desenhando, rabiscando. Ele nunca chegou para mim e falou assim: pô, você tem que fazer arquitetura, você Uhum. vai fazer arquitetura. Isso eu achei bem legal, porque acho que involuntariamente, né, assim, estava meio subentendido, mas acabou indo mesmo. Quando eu fiz vestibular, eu fiz para arquitetura e desenho industrial. Legal. E passei para arquitetura, que era o que realmente queria. E tô aí até hoje, nessa pegada aí. Legal. E foi bom você falar também de desenho industrial, porque às vezes a gente fica com uma dúvida, né? Quem não acompanha, não conhece, né? Entre o desenho industrial, design, decoração, arquitetura, né? Fica uma coisa, pra gente que é leigo, né? Assim, a gente não sabe o limite de cada um, né? É, em alguns pontos, assim, tem
algumas situações que acabam se relacionando. Por exemplo, desenho industrial, aí você tem lá o desenho de produto, né? Que talvez eu até fizesse esse se fosse fazer, porque na arquitetura, estudando arquitetura, você tem a habilidade de projetar os seus móveis, sabe? Que é uma coisa que eu faço também bastante, Sim. que é projeto de mobiliário. As E cadeiras, né, são muito famosas, né? As cadeiras dos são, arquitetos, né? são muitos arquitetos famosos que Sim, têm cadeiras assinadas, né? Isso é muito legal. Porque abre um leque, né? Não é sim. uma reta arquitetura, é um leque enorme, assim, de possibilidades. E a decoração está dentro da arquitetura também, sabe? Uhum. Lógico que na faculdade de arquitetura, eu acho que a decoração quase nem aparece. Na verdade, você projetando, criando os layouts e conhecendo os produtos, conhecendo o cliente principalmente, você já sabe o que pode ser sugerido de móvel, de tamanhos, tonalidades. E é a fase que a gente tem de a relação com o cliente é fundamental para você fazer um projeto bem executado. Por isso que eu falo que arquiteto às vezes até vai além da arquitetura e fica como se fosse um psicólogo, porque você conversa muito com o cliente, entende a família, como é que funciona. Se tem algum atrito com um filho mais novo, que foi morar fora, mas que vai voltar um dia, tem que ter o quartinho dele. Ou então um filho menor que quer ser jogador de basquete, e você tem que projetar uma quadra dentro de um pedaço de quadra, dentro de um quarto dele, para ele não sair batendo a bola na casa. É tudo uma conversa assim que a gente vai se entendendo. E quanto mais sincera for a conversa, mais o cliente se abre contigo, é mais certeiro o resultado final, sabe? Para ele, assim, vai Sim. ser exatamente o que ele queria. Porque às vezes quando o cliente não se abre, você tem que ir conversando e até entender, apresentando estudos, e a cada apresentação de estudo preliminar, você vai anotando ali a reação dele, o que você sentiu dele, e aí vai montando, assim, de forma que para passar para uma etapa posterior, que é o projeto executivo, ele tem que estar com o estudo preliminar aprovado e ter certeza que é aquilo mesmo. Porque depois aí do executivo já vai para projeto para obra e a obra está rolando, você vai fazendo o detalhamento do mobiliário, especificação de Sim. material, paginação. É uma sequência, sabe? É uma receita de bolo. Mas todo É, dia a gente aprende algo novo. sim. Ele tem, como você falou, né, as partes técnicas, né, do conhecimento, mas ele tem muito da criatividade também, né? Porque nenhum projeto é igual ao outro. Não. Você tem que, além de captar, né, o que a pessoa tá imaginando, ou às vezes nem o que ela tá imaginando, você tá pescando ali, né, É. tentando descobrir e criar em cima disso, né? Simplesmente, cara, tem uns projetos meio prontos aqui, não tem as fórmulas, como você falou, mas você tem que criar em É. cima do que é possível, né? Claro, claro. Esse negócio de nenhum projeto é igual ao outro vai muito em cima do que as pessoas não são iguais, né? Por mais que a Sim. pessoa goste de um projeto de uma outra pessoa, ali é só uma referência para você entender a linha que ela segue, sabe? Eu Uhum. sigo muito a linha da arquitetura minimalista. Eu acho até que as pessoas, quando chegam até mim, ou se foram numa casa que eu fiz, ou então algum amigo me indicou como arquiteto que deu tudo certo, é uma linha minimalista. É a que eu faço com maior frequência. Linhas retas, poucos móveis, mais espaço. Que hoje em dia está até mais fácil fazer projetar assim, porque os espaços estão menores, então quanto menor o número de móveis, Uhum. mais espaço você vai ter na casa, né? Mais Sim. impressão de espaço maior você vai criar. E o ideal é você ter na casa só o que você usa ou o que você realmente gosta, sabe? Assim, o que te agrada aos olhos, porque o restante costumo dizer que é tralha, né? Então é melhor você ter só o que realmente vai ter uso ou beleza para você. E na hora de fazer assim, de projetar, a, apresentar o estudo preliminar, você pega todas as informações que o cliente e a esposa te passam numa reunião, você tira a foto do local, por exemplo, quando vai conhecer um terreno, ele te leva para conhecer um terreno. Cara, a primeira impressão que dá, o terreno ele está dialogando contigo o tempo todo, sabe? Isso eles não percebem, mas a gente Uhum. que trabalha com isso percebe. Aí você vê posicionamento do sol. Aí você vai entendendo mais ou menos onde é que vai ser implantada essa casa, onde vai ficar a piscina, Entendi. ou se o segundo andar não vai fazer sombra na piscina. E aí, quando você apresenta o estudo preliminar, depois de ter pego todas as referências do que o cliente falou, ele sempre fala, cara, era mais, assim, ele imaginava que era aquilo, sabe? Mas ele se surpreende porque a gente vai um pouquinho além, sabe? Porque Uhum. eu acho que a gente entende, quando ele fala, a gente capta mais do que ele realmente está falando. Até pela experiência, né, de fazer outros projetos.
Isso é muito legal, ver na primeira fase de apresentação de um projeto, o cliente já satisfeito, assim, surpreso, sabe, positivamente. Isso é bom. Legal. Você falou um pouquinho sobre, você começou a pintar em Angra, né, como você falou, óleo e tal, É. mas a arte urbana, assim, como é que surgiu, assim, como é que foi parar na sua vida, assim? Eu comecei a reparar muito, cara. Em algum momento da minha vida, eu comecei a reparar muito nos grafites. Uhum. Eu nunca fui fã da pichação, do tag, essas coisas. Mesmo que quando, na adolescência, você possa ter feito alguns rabiscos, né? Mas Sim, ali sim. já tem... Eu gostava de criar letras, né? Uhum. Que só eu entendia, mas sabia que estava escrito. Mas acho que depois que eu fui para o Rio mesmo, 17 anos, 18, eu comecei a reparar as paredes coloridas. Isso me chamava muita atenção. Eu gosto de cor. Sim, Eu sempre procuro botar cor. Quando eu não boto muita cor, que é difícil também botar muito e acaba não agradando, né? sim. Posso fazer um projeto todo monocromático, uma sala toda em tonalidade neutra, mas em algum ponto eu boto uma cor forte. Uhum. Quando não é num objeto de decoração, num estofado, eu vou para a tela. Mas isso foi de reparar o quanto a cor traz vida, né? Traz alegria ali para quem está observando, quem está convivendo com aquilo. Sim. Agora eu não lembro de fato quando é que foi o meu primeiro trabalho no spray. Mas não tem muito tempo, foi recente, Uhum. 2016, 17, eu estou engateando ainda. Mas foi uma necessidade que surgiu de eu pintar. Nunca foi pintar assim, pô, vou pintar porque eu vou vender. Na verdade, eu saía pintando um atrás do outro. Eu esticava a lona, começava a pintar. Eu não Uhum. chegava já com a ideia pronta na minha cabeça. E aí comecei a botar na minha casa, né? Aí quando amigo ia visitar, ou então um cliente que passava, eu acabava gostando, perguntava quem. Eu não sabia nem dar preço de nada. O começo era engraçado. E assim foi desenvolvendo. Até agora está mais fácil, né? É porque já tem bastante tela e estou adorando pintar telas maiores, cara. Porque Uhum. você sabe disso, né? Pintar com spray quando é tela Ah, menor, não não... dá. Eu ainda uso stencil, né? Eu sou muito fã do stencil. Eu Sim. crio as imagens, recorto, porque facilita muito quando é tamanho pequeno, né? Sim, sim. Mas quando é para pintar no spray uma dimensão pequena de tela, nossa, aí não dá. Eu acho bem complicado. Aí já estou nesse tempo aí, tenho bastante telas que já foram embora, tem algumas lá em casa. A sala lá de casa no Rio parece uma galeria, que eu acho legal também. Sim. Serve como galeria. E eu me sinto bem vendo. Cada tela tem uma história, né? Depois de pronta. Ou então no Exato. desenvolver dela, a história está sendo criada. E se perguntar se no começo tinha alguma coisa, não sei porque surgiu. Você tem que ir lá, Nadir, visitar, hein, cara. Pô, só me chamar. Gávea, Demorou. vou Vamos marcar chamar. sim. E Você não bebe, não, né? bebo, bebo, Bebe, tem uma cervejeira, bebo. tem todo tipo de drink lá. Essa parte você corta. Não, pode deixar, pode deixar. E aí você falou que por observação, né? A arte urbana foi entrando na sua vida, até porque a arte urbana está muito inserida na cidade mesmo, já faz parte da cidade. Você, como arquiteto, deve observar as construções, né? O desenho da cidade, né? Que elas têm identidades próprias também, né? Não, essa transição, cara, da arte urbana, que nem que era, antigamente ficavam só nas ruas e acabou entrando nas galerias e, consequentemente, nas residências, isso eu achei sensacional. Uhum, Isso mudou muita coisa, mudou. Primeira coisa que eu vejo que mudou é o preconceito, né? Eu tenho cliente que é colecionador de arte, aquelas artes pesadas, né? As uhum, clássicas, as modernistas. E me surpreendeu uma vez vendo o acervo lá dessa pessoa e apareceu uma tela de um até conhecido nosso aí do Rio. Cara, assim, eu fiquei feliz de ter visto. sim, Foi uma tela e foi um jogo também de boliche e tal. Eu falei, cara, eu vou tirar uma foto. Posso tirar uma foto? Tirei e mandei para ele. Não acreditei. E aí, a partir daí, comecei a reparar que tinha a possibilidade de sugerir para nos projetos, quando fosse botar uma tela, uma gravura ou algo assim, eu sempre pergunto o que a pessoa gosta, uhum, né? De pintura, se ela gosta de alguma coisa. Quando não gosta, eu vou mostrando as possibilidades. sim, O tipo de traço. Tem os desenhos que são mais infantis, tem outros que são realismo, né? Tem os abstratos. sim, A pessoa já sinaliza o que gosta. Muito fácil.
pesquisar pelo Instagram. Aliás, acho que é o único meio assim que eu acho mais direto, assim, na própria reunião no celular eu mostro assim. Se for artista que eu conheço é mais fácil, se não for, dar uma pesquisada e depois levo para a pessoa. Sim. Se a pessoa gostar, eu entro em contato com o artista e tento fazer esse link entre o cliente e o artista. Porque eu sei também que tem muito artista que tem uma qualidade excelente, mas não tem a possibilidade de levar direto a obra para a pessoa, né? Não se Sim. encontra. Isso, aquele esquema que você estava falando de criar uma plataforma, não sei, de Sim. juntar isso, fazer, pesquisar e botar tudo listado, cara, eu acho muito importante. Vai facilitar muito. Tem uma vez voltando de uma reunião na Barra, a gente passou ali no Jardim Botânico, que tem aquele muro todo pintado, aí Sim. esse cliente mostrou uma pintura e falou, disso aí eu gosto. E eu conheci a pessoa que fez a arte. Sim. Aí eu liguei para ele e falei, não sei se conseguiram se entender lá, mas no final, mas assim é muito fácil. Quando tem no muro eu conheço, fica mais fácil. Quando não Sim. tem, eu vejo ali a assinatura. Hoje em dia vocês estão botando também As o arrobas, né? Instagram, né? Sim. Aí fica muito bom. Isso funciona bastante. A gente estava conversando com o Renato sobre identificar a obra, que o Renato, ele trabalha com redes sociais, né? A importância, né, de você... Que hoje a gente pode se comunicar com o público, né, diretamente. A gente se privar disso, cara, ou o artista que não posta com frequência, ou não mostra, porque aquilo acaba virando... É o portfólio dele, né? É o lugar onde você acaba pesquisando primeiro, nas redes sociais, né? É. Não, eu acho que é a segunda ligação mais direta, logo depois do contato olho a olho, eu acho, sabe? Sim. Você vê, nem telefone as pessoas usam mais, né? Manda o Exato. tal do direct ali, e ali tenta resolver tudo, marca uma reunião, então troca por mensagem, por e-mail, troca imagens, valores e dimensões. As coisas estão mais dinâmicas, né? O artista que não entrar nessa do virtual, né? De colocar nas redes, eu não sei o que vai acontecer. Eu sei que tem muito, pelo menos antigamente tinha os artistas que eram mais... Eles eram mais privados e achavam isso fácil do artista, a gente ficar Sim. trancados, não querer falar com ninguém. Pode ser que tenha ainda, né? Mas eu não sei se funciona hoje. Não sei se funciona. Bem difícil. E você falou sobre os projetos, né? Como você chega até o artista, mas o projeto tem suas fases, né? Como você falou. Em que Tem. momento que o artista urbano entraria? Você pensa na concepção e ele traz uma identidade? Ou você pede um acervo, de repente o cara tem um acervo? Por que você tem de obra aí? Ou pode ser, dependendo da situação? Então, quando é um projeto, por exemplo, de uma reforma de uma residência, Uhum. que a residência já existe, né? E você chega lá e, como eu falo, a arquitetura conversa, dialoga o tempo inteiro conosco, né? Quando Sim. você entra e vê um pé direito duplo. A semana passada eu vim em Taquatiara uma casa que a sala onde tem a sinuca tem um pé direito de quase 7 metros. Falei, cara, aqui dava Caramba. uma obra gigante, né? E a casa tá toda branca por dentro, então mais um motivo, sabe? Pensei isso. Aí nesse momento, já uma hora, se o cliente não perguntar, ou então se tiver interesse, aí fica mais fácil, né? Sim. Sugerir, até procurar. Só que essa em si, eu acho que é difícil, né? Pelo tamanho, né? Aí tem que Sim, ser sim. pintar no local, né? Com andaime, que isso eu acho legal também. Outro ponto do projeto da arquitetura que eu vejo isso é quando a gente está desenvolvendo o layout. Uhum. Primeira coisa que a gente faz é a planta, né? O layout, o fluxograma, aí bota os móveis, vê como é que vai ser a casa, aí te levanta a imagem 3D. Aí quando levanta o 3D, começa a girar, a gente sente onde dá para entrar uma obra, sabe? Que vai Sim. agregar no geral do projeto. E eu acho isso, cara, a gente tem que se alinhar mais porque as coisas dialogam, sabe? A arquitetura, a pintura, a decoração, a música. Então, quanto mais próximo a gente conseguir manter um contato e direto e Sim. verdadeiro, eu acho que todo mundo sai ganhando. Sim. E no final, a obra, a arquitetura fica plena, né? Isso que é mais importante para o cliente, principalmente. Exato. A gente já fez alguns trabalhos, né, com arquitetos, mas na verdade a gente não trabalhava direto com os arquitetos. Estou dando um outro exemplo. Já trabalhamos com arquitetos, já trabalhei com arquiteto e com construtoras. E é engraçado como é que a relação é completamente diferente, né? As construtoras, a gente nunca chegou no arquiteto da construtora. Normalmente quem contacta é alguém de É relacionamento da comercial? construtora, é comercial, ou é a galera que vai fazer o acabamento. Não, Nunca é pô. com arquiteto.
E é engraçado porque às vezes o cara manda pra gente assim, cara, o projeto é esse aqui. Eu falei, não, tudo bem, mas do que eu conheço de arquitetura, ele provavelmente pegou um grafite na internet e colocou só para marcar onde entraria um grafite. A gente deveria desenvolver em cima, o cara de vendas que não sabe, cara. Não, é isso aqui, você tem que fazer isso aqui. Ele quer exatamente aqui. E aí a gente não conseguiu chegar no arquiteto, porque a gente não sabe quem é o arquiteto, vem por outros caminhos, né? E acaba sendo uma imposição que não tem nada a ver com a criatividade que corta o arquiteto e corta o artista urbano, né, cara? Fica uma relação. Claro, cara. Não, você tem, o teu contato tem que ser direto com o arquiteto. É o que vai ter, pelo menos eu acredito que tem a maior sensibilidade nessa hora para saber qual a obra que entra ali, qual o estilo de obra. Sim. Ainda mais esse que é corporativo, tem que pensar no geral, né? Não é só num cliente, são vários. Então você tem que pensar numa obra que não vai agradar todo mundo, acho difícil, mas que agrade a maior parte das pessoas. Isso é interessante. E o cara que, se bloqueia o teu contato com o arquiteto, ele vai ficar mais difícil ainda para você. Primeiro porque o artista não vai querer copiar a obra do outro. Sim. Segundo porque, de repente, o estilo que o cara botou lá, que está sugerindo, não tem nada a ver com o seu. Aí começa a dar conflito. Sim. É complicado. Quando você tiver a oportunidade, pede para falar direto com o arquiteto, ou a decoradora, quem está sugerindo. Sim. Acho melhor, né? Aí a gente já falou sobre o arquiteto escolhendo um artista, e aí essa relação entre... a gente tem a nossa relação com o cliente, que é diferente da relação do arquiteto com o cliente, né? Porque normalmente quando o cliente vem até um artista, normalmente é uma coisa que ele viu na rua, achou interessante, e às vezes ele quer transportar para casa algo que ele viu na rua, né? Que o arquiteto ele já vai pelo estilo do arquiteto, ou por uma linha que ele já pensa em seguir, né? Que não necessariamente é a nossa linha. Às vezes ele, cara, eu gosto muito, eu vejo sempre na rua e quero ter em casa. Como é que você vê essa relação sua como artista com o cliente e sua como arquiteto com o cliente? Cara, isso que você está falando, eu acho que no meu caso, como arquiteto, é mais fácil de manobrar. Uhum. Eu tenho cliente que chama até são clientes reincidentes, né? Que eu faço um projeto, depois faço outro para casa em outra cidade, então para o filho que cresceu. E dentro de uma família, as pessoas não têm o mesmo estilo, né? Então já aconteceu de eu seguir a pessoa chegar até mim no primeiro momento pelo minimalismo, Sim. que é o meu estilo principal, mas no terceiro projeto que fui fazer para essa família, já era um estilo que a pessoa já queria um estilo diferente, que é um estilo mais clássico, sabe? Uhum. E mesmo no clássico, isso é legal, eu consigo inserir, pelo menos foi o que aconteceu, uma obra urbana numa tela, mas eu já não usei a moldura contemporânea, reta, sabe? Aquela com beat e tal, que eu acho até legal. Eu usei uma moldura clássica, que é mais pesada, aquela já toda trabalhada. Sim. Só que dentro leva uma obra atual, né? Da arte urbana, no spray. Isso eu acho legal. Funcionou. Mas o resto da decoração foi o clássico. Sofá de couro, aquele Chesterfield, uma coisa mais pesada, o ambiente mais escuro, porque foi um escritório. Mas na parede eu consegui botar uma artezinha urbana, mesmo fazendo a moldura, né? Que é o detalhe. Isso na arquitetura eu acho mais fácil. Agora, por exemplo, aí você tem que me responder. Se você tem o teu estilo, e a pessoa que cismou que quer fazer um trabalho contigo, mas está puxando uma pintura para uma linha que não é a sua. E agora? Como é que faz? Você faz a linha que não é a sua, dá uma estudada, ou você faz a tua maneira de enxergar essa linha, ou você, não, essa não é... Fala a verdade. Sim, não, fala, cara, eu às vezes, quando eu não, ou eu tô, por exemplo, já tenho um trampo e não posso pegar outro, ou eu faço a produção, já fecho o valor e já faço a questão de material, já dou o suporte e outra pessoa pinta e eu fico com parte só da produção. Eu fiz isso no Rock in Rio, para Chili Beans e tal. Ou então eu passo para outra pessoa que domina, né, a técnica. Você conhece gente de todo tipo, né? Exatamente. Aí é mais fácil. Se for um trampo maior, assim, a produção é legal porque o cara vai precisar de suporte também, né? E às vezes o cara vai precisar de alguém para negociar, vai precisar de alguém para resolver questões burocráticas e tal, e eu acabo pegando essa parte de produção que também eu gosto de fazer também. Porque, na verdade, como arquitetura, né, cara?
tem um arquiteto, mas tem uma infraestrutura para fazer aquele projeto sair do papel, né? E no grafite é a mesma coisa, né? A gente precisa ter a galera da Grafite Shop, precisa ter as marcas de tinta, precisa ter uma galera de produção, precisa ter o ajudante. Aluguel de material, andame, elevador, né? Estrutura, exatamente. Grua, né? Cara, tem gente que não faz ideia que existe isso tudo por trás. Não faz ideia, né? Acho que é botar uma mochila, botar uns sprays e fazer a pintura no muro, sabe? Ou então pintar no ateliê. Tem muita gente envolvida quando um projeto é uma coisa maior. E tem que ter mesmo. Tem que ter, exatamente. Tem espaço para todo mundo, tem trabalho para todo mundo. E eu acho que quando todos se unem assim para fazer algo em prol de um resultado que seja de agrado para todos, acho muito legal. Sim. Todo mundo ali se doar um pouquinho, vale muito a pena. A gente faz isso na arquitetura, né? Sim, sim. O arquiteto depende do empreiteiro, o empreiteiro depende do pessoal dele, depende... Cara, a gente depende... Todo mundo é importante numa obra, por exemplo. Da arquitetura, quando sai do projeto que vai para a construção. Até o ajudante lá, que chegou agora e está começando, ele é importante. Então tem que tratar todo mundo igual, ver se as pessoas estão satisfeitas e, na conversa ali, descobrir se realmente a ideia da pessoa é crescer ali dentro, sabe? Trabalhando com isso, está satisfeito. Sim. Porque se tiver alguém na pintura, isso acontece em todas as profissões, né? Trabalhando insatisfeito, em algum momento isso vai respingar no resultado, sabe? E aí, se você não conseguir enxergar isso antes, é perigoso. Se você gostou desse tema, deixe seu joinha aqui, se inscreva no canal e deixe nos comentários os temas que vocês gostariam de ver nos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.